A paz do Senhor aos irmãos. Vamos para mais um comentário da lição bíblica. Estamos estudando o quarto trimestre sobre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Desta feita, vamos à lição de número 2. A lição de número 2 ela está inserida no capítulo 3 e 4 do Evangelho segundo escreveu Mateus. E o título da lição é Batismo e a Tentação de Jesus, né? O batismo de Jesus e a tentação no deserto. Como sempre, a lição ela sempre traz 3 objetivos, né? E o primeiro é compreender que o batismo exige renúncia às trevas e serviço em favor do reino, né? O batismo exige, né? Não é que o batismo exija. O batismo ele revela que você está mudando, né? Que você fez ali mudou de rota, né? Por isso que a palavra é conversão, porque você estava indo numa direção e agora você faz uma conversão, né? Nós temos o côncavo e o convexo, né? Ali falando de desenhos geométricos. Então vamos aqui, o segundo objetivo é testemunhar a vitória da luz sobre as trevas pelo poder das Escrituras, né? E quando se fala de trevas aqui, não necessariamente é escuridão, falta de energia, falta de luz, não. Essa trevas aqui na Bíblia, na maioria das vezes, é falta de conhecimento. Você traz luz àquilo que você não conhecia, que estava obscuro, que estava escondido, né? E é justamente sobre essas trevas que o Espírito Santo está revelando nos últimos dias. As trevas do conhecimento na vida do crente, que não lê a Bíblia, que não estuda a Bíblia e que não pesquisa. O terceiro é compreender que cabe à igreja dar testemunho missionário de conversão, que está ficando já ficou muito para trás nessa questão de testemunhar a conversão, né? Como não tem evangelismo, como não tem célula, como não tem formação de líderes, né? Obedecendo ali o ide de Jesus, ide por todo mundo, fazer discípulo. Isso acabou na igreja. Então agora a situação, ninguém não tem mais ninguém testemunhando acerca da conversão, que é o mais belo testemunho que se pode dar. Então, lição 2, né? Batismo e a tentação de Jesus. O texto áureo nos diz: e eis uma voz dos céus que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em outras traduções, em quem eu tenho todo o prazer, né? E a verdade prática diz: os que estão nas trevas do pecado ou na região da sombra da morte, separados de Deus, são salvos por intermédio de Jesus Cristo. Pois bem, a introdução à lição ela diz o seguinte: o Messias inicia com cerca de 30 anos o seu ministério, que foi antecedido de grande impacto profético em Israel para anunciá-lo, cabendo a João Batista essa tarefa. Em Jesus foi ratificada a palavra profética e nele se confirmou todo o propósito do Pai. Vamos para o primeiro ponto, né, da lição que fala João batiza Jesus. Nós sabemos, né, e aqui trazendo luz para quem ainda que não sabe, que no judaísmo não existe sobrenome. Ou pelo menos não existia nessa época. Era Isaac, Jacó, Abraão. Quando você vê alguma
adjetivo na frente, algum aumento no número, no nome, que nós aqui chamamos de sobrenome, é porque ela é referente ao lugar, né, que ele morava, ou aos pais, a ascendência dele, né? Então, aqui quando você fala João Batista, é porque ele batizava. Mas antes o nome dele era João. Quando você vai ver lá no nascimento, e que o seu pai ainda não estava falando devido ao castigo que o Senhor deu a ele através do anjo, né? Diz, olha, assim como tu não está crendo aqui, no que eu estou te falando, tu vai ficar mudo e só vai falar quando o menino nascer. E o menino nasceu e até então ele não falou, aí ele ainda escreveu, o pessoal perguntar como é o nome do menino, e ele escreveu numa tabuleta, numa tábua, escreveu João, né? Então aqui o primeiro ponto, João, Batista significa o que batiza, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, né? Que fala a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Observe aqui o que está escrito, porque nós, falando acerca da palavra de Deus, vamos falar nós, os crentes, né, os cristãos, nós temos assim aquela mania de ler a Bíblia assim muito rápido e passar por cima de pontos, de vírgula, de algumas palavras, né? E até de alguns artigos. E isso faz uma grande diferença. Observe aqui, por exemplo, a voz do que clama. João estava ali sendo a voz do que clama, mas não era João que clamava. Ele estava sendo a voz do que clama, e o que clama é Cristo. O que clama é Jesus. Então, observe que tanto no Evangelho quanto lá na profecia está dizendo a voz do que clama. Não é a voz de quem clama, é do que clama. Então, João Batista era a voz de Jesus clamando. Para o início do ministério, né, do Messias, o Messias começa o seu ministério por cerca de 30 anos, né? E ele tinha realmente 30 anos de idade, porque para ser sacerdote, a lei exigia que tivesse 30 anos de idade, né? Da descendência de Arão, da tribo de Levi, mas da descendência de Arão, para ser sacerdote. E só podia ser sacerdote a partir dos 30 anos. E aí Jesus tinha realmente 30 anos quando começou o seu ministério. O segundo ponto fala o anúncio do Messias. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ou em outras traduções, após mim, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar ou de desatar, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui também tem um grande problema aqui na igreja, e que precisa trazer luz a esse texto aqui. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E muita gente, muito crente, pensa que aqui é uma coisa só, Espírito Santo e fogo é a mesma coisa, e não é. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa, e o batismo com fogo é uma outra coisa. São dois batismos. O cristão, para estar apto para ser testemunha de Cristo, para evangelizar, ele precisa passar pelo batismo nas águas, o primeiro, depois o batismo com o Espírito Santo e depois o batismo com fogo. Aí ele está apto, porque aí ele não vai ter sua vida por preciosa. Quando você vê um crente com mimimi, um pastor, um missionário com mimimi, é porque ele não recebeu o batismo com fogo. Ele só foi batizado nas águas e com o Espírito Santo. Observe o que aconteceu lá no dia de Pentecoste. Todos estavam com medo, trancados no cenáculo. Quando foram revestidos do Espírito Santo e batizados com fogo, eles abriram a porta.
Não foi o sumo sacerdote, nem os romanos que abriram a porta que arrebentaram, não. Eles abriram e saíram falando em alto e bom som, que toda a cidade ficou sabendo. Então é essa pessoa que é batizado com fogo. Aquele que não tem essa coragem, que não tem essa força, que não tem esse ímpeto, ele não foi batizado com fogo ainda, né? E o terceiro ponto e último ponto do primeiro diz o batismo de Jesus. Por esse tempo, né? Quando Jesus se apresentou, estava com 30 anos e se apresentou para começar o seu ministério, se apresentou a João para ser batizado. Dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. A palavra batismo no grego significa submergir, né? É você entrar todo na água, é você ser imergido na água. E aí João Batista, ele de longe, né? Aqui de longe, em João capítulo 1, verso 29, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele entrou na água e aí João disse: olha, o que tu vens a mim? Foi revelado pelo Espírito Santo, e João, apesar de ser primo de Jesus, né? Aqui em João capítulo 1, verso 32, mais na frente do que nós falamos do 1, 29, o 32, e João Batista vê pela segunda vez Jesus. João Batista continuou batizando, e pela segunda vez ele vê Jesus, ele disse: olha, eis o Cordeiro de Deus, mas ele já não diz que tira o pecado do mundo, ele diz: eu não conhecia. Como que João não conhecia, se era primo de Jesus? E ele foi revelado pelo Espírito Santo quando ele viu de longe, ele chegando nas margens do Jordão, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi revelado pelo Espírito Santo. O fato de você receber uma revelação do Espírito Santo e você não guardar ela, você não crer nela, não vai te fazer mais ou menos crente. O próprio apóstolo Pedro, quando foi revelado pelo Espírito Santo, né, por Deus, que Jesus era o Filho de Deus, logo após ali, o próprio Paulo está dizendo que Jesus disse que importava que ele morresse e fosse assassinado, fosse morto pelos pagãos, né, pelos gentios. Aí o próprio Pedro, né, já tomado por outro espírito, atravessa na frente dele e diz: de maneira nenhuma não vai acontecer isso contigo. E aí o próprio Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Ele falou isso com Pedro. É claro que Pedro estava sendo usado por um outro tipo de espírito, né, espírito maligno, que era o próprio Satanás, que dificilmente ele entra no homem, porque ele acha que é se rebaixando. Os espíritos imundos entram no homem, agora o próprio Satanás não, porque ele acha que entrando no homem ele está se rebaixando. Mas em alguns casos, no caso de Judas e no caso de Pedro, ele fez. Então aqui, em João capítulo 1, 29, o próprio João recebe do Espírito Santo a revelação e ele reconhece, apesar de não ter conhecido durante 30 anos, né? 30 anos e meio de João Batista, mais 30 anos de Jesus, que João Batista era mais velho que Jesus 6 meses. E aqui, João 1,32, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Eu não conhecia. Como não conhecia? Né? Você pode ver lá que era primo. Então ele conhecia. Ele não conhecia como o Messias, como muitos, né? Como o mundo não conhece. Conhece apenas como Jesus, o Filho de Maria. Tanto é que o paganismo, quando vai fazer uma petição, diz: se Maria e Jesus quiser, olha só. Eles não entendem que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Não, eles clamam ainda por Maria, porque eles só conhecem o menino nascido de Maria, não conhecem o Jesus e muito menos o Cristo. Então aqui, nesse batismo de Jesus, o João revela que ele é o Cristo, que é o Filho de Deus, mas depois ele já não admite, não reconhece. Vamos para o segundo ponto, a tentação. Logo que Jesus foi batizado, né? Quando ele recebeu o batismo ali de João, quando João tentou ali
convencê-lo a não batizar, e Jesus, como veio para cumprir a lei, você não vê em nenhum lugar na Bíblia, nenhum lugar no Novo Testamento, Jesus dizendo, fazendo algo da vontade dele. Sempre ele deixou bem claro, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E aqui, quando João disse, não, eu que serei batizado por ti, aí Jesus diz, faz para que realmente se cumpra o que já está escrito. Então, quando ele é batizado, nós temos ali, como foi colocado pela Igreja Católica, né, acerca da Trindade, isso não existe na Bíblia, a questão da Trindade, né? Mas ficou isso na Bíblia, né? Ficou isso na mente, né, do povo, dos crentes também. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aqui veio em forma de pomba o Espírito Santo e pousou sobre ele, né? Ele recebeu uma unção do Espírito Santo ali, com a pomba sobre ele. E uma voz do alto, a voz de cima, disse, esse é meu filho em quem eu tenho todo prazer. E ali ficou comprovado, né? As três pessoas de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando ele sai da água, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Nem todo deserto que a gente está passando talvez não é sendo provado pelo espírito maligno, mas nós somos levados por Deus, pelo Espírito Santo. Então nós temos que ter confiança nisso, que mesmo na prova, mesmo no deserto, mas é o Espírito Santo que nos levou lá para nos provar. E certamente, se nós não desvanecer, vamos sair maior e mais forte. Enquanto que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, Satanás levou Jesus para o monte, para mostrar os reinos da terra. E nem todo monte é o Espírito Santo que leva. Nem todo monte que você está no monte do Senhor. Tem monte que é o inimigo que te leva para te mostrar os prazeres, para te mostrar as riquezas do mundo. O segundo ponto do primeiro fala a importância das Escrituras. Qual é a importância das Escrituras, né? Aqui em Mateus 4:4, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Porque lá em João capítulo 1, verso 1 diz, no princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, a palavra que é Jesus, é essa que ele mesmo está falando aqui. E está lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Está registrado em Lucas 4:4 também, assim como Mateus, a coincidência aqui, Mateus 4:4 e Lucas 4:4. Dificilmente a gente vê concordância com o mesmo capítulo e versículo. Então aqui em Deuteronômio está escrito isso, né? Nem só de pão viverá o homem, porque o Senhor diz, eu te trouxe para o deserto para te provar, para te mostrar, para eu te enviei pão dos céus, para te mostrar que nem só de pão daquele que o homem trabalha, vive o homem. E o maná não é do céu, é dos céus, porque o verdadeiro pão do céu, o próprio Jesus disse que foi ele, em João capítulo 8. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E ele fala para os seus compatriotas, né, para o seu povo judeu, e diz, olha, os seus pais comeram o maná e morreram. Então ali não é o pão do céu, é o pão que Deus, meu Pai, mandou dos céus. Agora o pão vivo que desceu do céu, que sou eu, se alguém comer, nunca mais morrerá. E os judeus deu nó porque não estudaram a Torá, não levaram em conta os conselhos de Deus através dos profetas e dos sacerdotes, que inculca no menino a palavra do Senhor. Coloca como testeira, coloca
ensinando, assentando, te levantando, caminhando para a escola, indo buscar na escola e ensinando. E os judeus não fizeram isso e a igreja hoje também não faz. Quando você procura qual é o maior homem, para uma criança ele vai dizer que é o Homem-Aranha, é o Super-Homem, nunca vai dizer que é Jesus. Por falta de ensinamento. E a própria palavra Deus já falava, né? Por falta de conhecimento, meu povo perece. Pois bem, vamos para o terceiro e último ponto do segundo, que diz: ele venceu a tentação. Jesus foi levado para o deserto e ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Depois teve fome. Depois que ele ficou os 40 dias e 40 noites, depois disso ele teve fome. E quando ele teve fome, ele foi tentado. Né? Você só é tentado naquilo que você não tem. O inimigo só vai lhe tentar naquilo que você não tem. E ele vai colocar dúvida na sua mente. O inimigo, sempre, as vitórias dele com o ser humano é justamente na dúvida. Ele coloca dúvida. Lembra do que ele falou com Eva? Deus já tinha falado, Deus falou, preparou o jardim, plantou tudo, estava tudo pronto. Na época de colher, colocou Adão no jardim. E aí ele ali estabeleceu um princípio. E é bom que fique bem claro que princípio não é começo, como a gente tem no dicionário e como muitos pensam na Bíblia. Lê a Bíblia e pensa que princípio é começo. Princípio não é começo. E aí Deus fala para Adão que, ó, de todos os frutos tu pode usufruir, pode comer à vontade. Agora desse aqui não. Satanás, quando chega para conversar com Eva, que já não era para ela ter dado atenção, para um desconhecido, ele chega já colocando dúvidas. Vocês não podem comer de nada que tem no jardim? Olha só. Se eles já vinham comendo há muito tempo, talvez um tempo, ninguém sabe quanto tempo, mas já vinham comendo. Quando Satanás chega para ela e diz: você não pode comer de nada, já chegou colocando dúvida, porque ela não tinha atentado para o que estava o princípio, que podia comer de tudo menos da árvore do conhecimento. Pois bem, então ele venceu a tentação. Venceu a tentação usando a palavra, porque o inimigo ele vem usando textos isolados, como nós vemos, inclusive no meio da igreja, jargões com textos isolados, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É muito bonito o versículo, é muito forte, mas você tem que ler o antes e o depois para saber, para você dizer, por isso que eu posso. Por isso é que eu posso todas as coisas, né? O apóstolo Paulo, ele diz: eu aprendi a viver na bonança e na escassez. Aprendi a andar com roupa boa e com roupa ruim. Aprendi a jantar fora e aprendi a comer flocão em casa. Então eu sei, agora eu posso, né? Depois de tudo isso, agora eu posso todas as coisas, porque foi provado. Mas usar isoladamente, o inimigo ganha muita gente com isso. Então aqui vamos para o terceiro ponto. O início na Galileia. O retorno para a Galileia. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Observe que Jesus, quando foi batizado por João e passou os 40 dias no deserto, era para ele sair dali do deserto e ir pregar o evangelho do reino. Era essa a ordem do Pai para ele. Mas ele não fez porque João ainda batizava. E João não era para ter continuado batizando depois que batizou Jesus. Porque ele veio preparar o caminho. Como é que eu estou preparando algo para alguém, e esse alguém chega e eu entrego algo e pronto, era para mim sair de cena. Mas eu continuei. Então, João continuou batizando. Para que Jesus começasse a pregar o evangelho do reino, foi necessário que João fosse preso, para parar de batizar. Até porque Jesus não batizou ninguém nas águas. Porque a função dele não era batizar nas águas e nem pregar o evangelho de salvação.
Evangelho de salvação, quem prega são os apóstolos e a igreja. Jesus prega o evangelho do reino. E é o que nós devemos pregar. Para os salvos, pregar o evangelho da salvação para o mundo, para os pagãos, né? Para o gentio. E na igreja, pregar o evangelho do reino. Mas aí você vê a igreja perdendo tempo e pregando o evangelho da salvação para crente. Está perdendo tempo. Nós temos que pregar o evangelho da salvação para o gentio e o evangelho do reino para o crente. Está faltando ensinamento bíblico. O evangelho do reino é um ensinamento bíblico. Muito crente raso, sem conhecimento de nada da Bíblia. Acreditando em tudo que se diz que está na Bíblia e não está. Quando você fala que não está na Bíblia, é um susto. Mas eu já ouviu, mas não leu. É um grande problema. Então, João Batista, ele continuou batizando e era para ele ter parado. E tem até um hino que diz assim, não importa que ele cresça e eu diminua. Não, irmão, diante de Cristo não pode ser isso aí. Diante de Cristo é que ele cresça e eu desapareça. Porque quem diminui, uma hora vai querer crescer. Né? E isso não pode, principalmente no meio da igreja. Ele está miudinho ali, diminuiu, mas está ali. Mas qualquer coisinha ele se levanta contra a liderança, contra o pastor, ele se levanta e sem ter palavra, né? Sem ser a palavra. Então Jesus começa a pregar o evangelho do reino, né? E qual é a função do evangelho do reino? É trazer todos os povos para ele, para Jesus. Em João capítulo 10, 16, diz, né? Que ainda tenho muitas ovelhas que não é desse aprisco, ou seja, não é dos judeus. Mas tem muitos gentios que é ovelha que não é desse aprisco, mas que convém agregá-las. Em Efésios capítulo 2 e 4, e Atos 17, e Gálatas 3, 28, vai falar que de todos os povos, línguas e nações, o Senhor fez um nele. É isso que o mundo não entende. Hoje, quando você vai pregar, as pessoas dizem, não, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou budista, ou eu sou islamista, né? Ou eu sou ateu. Quer dizer, ele não entendeu, ele não tem noção nenhuma, igual aquela mulher samaritana. Diz, como sendo tu judeu, tu vem falar comigo que sou samaritana, tu sabe que não tem como a religião acima. Nós não podemos ser religiosos. O cristão não é para ser religioso. A religião, ela cega as pessoas, a religião, ela mata as pessoas. Nós temos que ser cristão. Cristão é aquele que segue a Cristo. E Cristo não é religioso. Não teve problema com nenhum religioso. Pregou para todos o evangelho do reino e quer que todos venham a ele. E aqui, no terceiro e último ponto, do terceiro fala, a luz onde havia trevas. Que nós já falamos que essa luz aqui, ela não necessariamente ela é a luz, essa que está iluminando aqui, por exemplo, nesse ambiente. Ou a luz do sol. É a luz do entendimento. O Pai trouxe luz, agora eu ouvi isso aqui, o pastor falou isso, agora que eu li aqui, agora faz sentido, agora me abriu mais a mente, e te abriu mais a mente para tu ler outras coisas, para tu ir se aprofundar mais. A igreja parou no tempo. A igreja parou no tempo, as pessoas fizeram cursos e mais cursos, teologia, e aí pós-doutorado e tal, e pronto, e ficou, e não buscou entendimento na palavra e parou. E nós não podemos parar porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. E toda vez que a gente vai cavar, certamente a gente acha alguma coisa. Por isso, graças a Deus por mais uma lição, que Deus abençoe a todos, leiam a Bíblia, pergunte, né? O cristão é para perguntar, né? Nós temos que, o que move o mundo são as perguntas, não são as respostas, né? E nós temos que continuar perguntando. Pergunte para aprender, não vá com pergunta farisaica. Pastor, qual é a diferença da pergunta para aprender e da farisaica? A farisaica, os fariseus já sabiam a resposta. E Jesus nunca respondeu uma.
Se você olhar o Novo Testamento todo, Jesus nunca respondeu uma pergunta para o fariseu. Ele respondia com outra pergunta, porque o fariseu sabia a resposta, só não queria seguir. E que a igreja ela tem que fazer perguntas, sim, tem que ir atrás, sim, da resposta e buscar a verdade. E parar de ter essa questão de ter a Bíblia na cabeça e buscar ler realmente, buscar o entendimento. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.